E aí, galera, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma super aula ao vivo para vocês. Nessa manhã, nesse nosso quadro, nessas nossas lives exclusivas aqui no Instagram, que acontece na parte da manhã, normalmente entre 7h30 e 15 para as 8. Hoje deu uma atrasadinha, mas aqui estamos para mais uma super aula ao vivo, galera. E cada dia eu estou trazendo um tema específico para poder estar abordando aqui com vocês. São temas que normalmente eu percebo que muitas pessoas estão tendo dificuldades e não sabem exatamente como resolver. E a ideia dessa aula, dessas lives da manhã que a gente faz aqui, é trazer esses temas, poder bater um papo com vocês e ter um momento também para poder estar tirando dúvidas de vocês. Então estamos indo, se eu não me engano, para a nossa quinta aula. A gente começou a semana passada e estou gostando bastante. Espero muito que vocês também gostem dessa nossa live. E hoje, como vocês podem ver aí, o título da nossa live é Por onde eu devo começar a estudar música? Eu resolvi trazer esse tema porque sempre tem pessoas novas acompanhando a gente aqui no nosso canal, ou no nosso Instagram, em nossas redes sociais, e também tem algumas pessoas que já acompanham a gente há mais tempo, mas que estão meio que perdidas, não sabem exatamente por onde começar. Às vezes vocês entram na internet, têm um sonho de aprender a tocar violão ou teclado, só que acaba se perdendo em meio a tantas informações e a tantos vídeos que tem na internet. E a gente hoje em dia precisa filtrar esses conhecimentos, esses conteúdos para conseguir ter resultado. Na época aonde eu comecei a estudar, galera, não existia essa questão de você poder ter essas informações tão fáceis assim, porque na minha época não tinha acesso à internet, quase ninguém tinha acesso à internet. A internet era muito ruim, era aquelas internet de escada, então era muito difícil. Então a gente estudava da forma formal mesmo. E hoje em dia vocês têm acesso a muitas informações, só que hoje em dia continua tendo a mesma dificuldade. Hoje vocês têm muito conhecimento, muito conteúdo, mas vocês não conseguem filtrar para conseguir ter resultado. E pelo fato de estar estudando tudo de forma aleatória e cada dia estudando um assunto diferente, acaba não tendo resultado em nenhum deles. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre isso e eu espero conseguir ajudar vocês a filtrar os conteúdos que tem na internet e saber exatamente o que você deve estudar primeiro. Claro que essa aula não é um cronograma de estudo, eu ainda vou trazer uma aula que vai ser um cronograma de estudo para vocês, falando todo o passo a passo que vocês devem estar seguindo para conseguir estar aprendendo, mas a ideia da aula de hoje é seguir esse tema mesmo, que é por onde eu devo começar a estudar música. Então, se você é um iniciante que nunca relou a mão no instrumento, eu vou estar pressupondo isso, mas se você já toca um pouco mais, também vai servir para você. Normalmente, por onde eu indico vocês começarem a estudar? Galera, existem quatro formas da gente estar estudando música. Quais são essas quatro formas, professor? São linguagens dentro da música. É a leitura de cifra. Para quem toca violão, existe uma linguagem chamada de tablatura, que são aqueles números. Existe a partitura e existe a forma de você tocar de ouvido. Márcio, já vou desmistificar aqui para vocês. Não existe uma linguagem que é melhor do que a outra. Muitas pessoas acreditam que tocar de ouvido é a melhor forma que existe de todas, mas é engano de vocês, tá? Ouvido é apenas uma das quatro formas de você estar tocando um instrumento, mas não quer dizer que ela vai ser a melhor de todas. Qual que é melhor, professor? É você saber todas essas formas, ter a combinação de todas elas. Mas se você não sabe nenhum ou está começando, eu sempre indico vocês começarem a estudar e aprender a tocar através do quê? Através das cifras, galera. Mas por que, professor? Justamente a cifra e não aprender por partitura, por exemplo, por tablatura ou por alguma outra forma. Porque a cifra ela é uma linguagem um pouco mais simples e mais rápida para você conseguir ter resultado. E no começo, quando a gente está querendo aprender a tocar um instrumento, o que nós mais queremos é o quê? Aprender o hino o mais rápido possível. Então, o caminho mais curto e mais rápido seria a cifra. E por que que eu não falo da partitura? Algumas pessoas talvez começou pela partitura aqui a estudar música, mas eu não sugiro vocês começarem pela partitura porque a partitura demora muito para você ter resultado. E normalmente as pessoas desistem nesse meio do caminho. Partitura você vai precisar estudar pelo menos uns 8 meses a um ano só de teoria musical. Aí você tem que fazer a parte teórica, tem que fazer solfejo, que é muito chato, e isso tudo sem instrumento. Você vai levar quase um ano. Se você não for resiliente, tiver paciência para poder estudar, provavelmente você vai desistir no meio do caminho.
Depois disso, você ainda vai ter que aprender o seu instrumento, você vai ter que fazer alguns livros que o pessoal normalmente traz para o pessoal que estuda partitura estudar, que vai ser um monte de exercícios que você não ouve música ali, você vai levar pelo menos uns 2 anos para começar a ter resultados, tocar seus primeiros hinos, vamos dizer assim, um pouco mais fluente. Isso é muito tempo, principalmente para quem tem um sonho de aprender a tocar um instrumento. Inclusive, eu acredito que por isso que acabou os conservatórios. Antigamente, na minha época, quando eu estudava, era muito famoso essa questão de estudar em conservatório, e hoje em dia você quase não ouve falar mais em conservatório. Por quê? É tão demorado para você ter resultado que o pessoal desiste. Antigamente, para vocês terem uma ideia, hoje em dia ainda existe conservatório, mas a procura é muito menor. Para você estudar, por exemplo, violão ou piano clássico, você vai levar pelo menos uns 10 anos. Ah, não sei nada, professor, quero começar a estudar e me formar em violão ou me formar em piano. Você vai estudar pelo menos de 10 a 15 anos. Então é muito tempo e as pessoas acabam desistindo nesse meio do caminho. Então, por isso que normalmente eu sugiro, para quem quer começar a aprender algum instrumento, sempre comece a partir da cifra, porque ela vai ser mais rápido para você ter resultado e ela tem uma coisa, uma vantagem sobre todas as outras formas de tocar. Qual que seria a grande vantagem da cifra? Você automaticamente, além de aprender os acordes, você vai ter que aprender ritmos, você vai ter que estar usando o seu ouvido toda vez que você vai tocar. Quer ver um exemplo? Quando você pega uma cifra para poder estar tocando, você não sabe exatamente qual a distância entre um acorde e outro e qual que é o tempo para você estar trocando. Você vai fazer o ritmo inteiro? Você vai fazer só metade do ritmo para poder estar mudando de acorde? Isso você só descobre tocando. Então, automaticamente, quando você está lendo uma cifra, você também está usando seu ouvido. Isso é muito bacana e é uma oportunidade, uma possibilidade que vocês têm de poder estar se desenvolvendo, já tendo resultados mais rápido e sendo mais criativo, já improvisando e fazendo essas coisas. Então isso ajuda demais, gente, na hora de vocês estarem tendo resultados, tá bom? O Marcos Santos está participando aqui, falou: Bom dia, professor, que Deus abençoe seu dia, amém. Muito obrigado pela participação aqui junto com a gente. A Fontanella, a Marli, nossa aluna também, bom dia, bom dia. Muito legal ter vocês aqui na segunda-feira, galera, junto comigo. Estamos dando início aqui à nossa aula que a gente está fazendo agora exclusiva aqui no Instagram e é muito bacana ter vocês. Estamos indo para a nossa segunda semana e estou firme e forte aqui, estou gostando muito desse quadro e quero sempre estar trazendo aqui para vocês um tema específico. Hoje a gente está falando sobre por onde eu devo começar a estudar música, principalmente para quem está começando do absoluto zero ou para você que já toca há algum tempo, mas está perdido exatamente no que estudar, tá bom? Deixa eu já aproveitar para responder. O Marcos Santos ele falou aqui, ó, professor, eu me acho bem tocando com cifras, mas sem a cifra não consigo colocar os acordes. Não tem problema, Marcos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você está focado e seu estudo está direcionado exatamente na cifra. Mas isso não é um demérito. É até legal essa questão que o Marcos comentou aqui, que ele falou que ele toca bem lendo uma cifra. Mas quando tira a cifra da frente dele, ele não consegue colocar os acordes, que seria tocar de ouvido. Isso você vai precisar estudar. É um assunto diferente que vai ser o ouvido. É bom aprender a tocar de ouvido? Excelente. Qual que é a melhor forma das quatro para você aprender a tocar? Eu disse para vocês no começo que existe cifra, partitura, tablatura e ouvido. Não existe a melhor forma. A melhor forma é que você consegue tocar, mas o ideal é você aprender a tocar de todas as formas, para você ser um músico mais completo. Mas por enquanto, como você ainda não consegue tocar de ouvido, por exemplo, e continuar os hinos, Marcos, não tem problema, foca na cifra mesmo e toca do jeito que você consegue. Inclusive, o que eu sempre falo para vocês, tocar é uma linguagem, não é? Quem é que consegue, se eu chegar e der um livro para vocês, não tem nenhum livro aqui fácil, mas se eu pegar um livro, vamos supor que isso aqui seja um livro, e eu trago aqui para vocês, falo, ó, você consegue ler esse livro? Ou a Bíblia? Se eu pego a Bíblia e dou para vocês, eu falo, você consegue ler a Bíblia? Ótimo, consigo, professor. Claro que eu leio. Aí eu chego para você e falo, ó, lê o livro de Gênesis para mim. Você vai ler o livro de Gênesis, perfeito para mim. Agora, se eu pegar a sua mão e falar, agora, sem ler o livro de Gênesis, fala para mim tudo que está escrito em Gênesis. Você vai conseguir? Obviamente não, porque é muito mais difícil. Se você está lendo, é muito mais fácil, porque você tem ali na sua frente. Agora, se você não tem o livro na sua frente, fica muito mais difícil. E é a mesma coisa de tocar de ouvido ou tocar lendo uma cifra. Se você está lendo uma cifra, é muito mais fácil.
do que você tentar colocar as outras notas também dentro do hino. Então, o que eu sugiro você fazer? Eu sugiro que você continue acompanhando com a cifra até você aprender a tocar de ouvido, tá bom? Temos várias aulas, inclusive, de como tocar de ouvido, e toda sexta-feira tem o nosso quadro também, tirando hinos de ouvido. Essa sexta-feira tivemos já também. Então participem também que vai ser bacana para vocês conseguirem estar se desenvolvendo e evoluindo. Combinado? Agora, a Érica Lisa, ela colocou aqui, ó, queria muito fazer aulas com você. Comecei a tocar na igreja e retomei a tocar após 25 anos e tô travada. Primeiro, parabéns, Érica. Muito feliz de ver você voltando após 25 anos. Inclusive, tem um exemplo de uma aluna nossa que ela terminou nosso curso, ela é super empenhada, ela se chama Ruth. Em breve eu vou estar conversando com ela, inclusive vou fazer um podcast com ela para ela contar um pouco mais, mas ela ficou 35 anos sem tocar também, parada, sem estar estudando, e hoje ela já está tocando na igreja também dela, aprendeu a tocar, está super bem, e eu fico muito feliz de vocês, pessoas que começaram lá atrás e estão retomando. Ela tem 35 anos, agora a Érica aqui também, após 25 anos, está retomando os estudos, eu fico muito feliz de vocês estarem inspirados e com vontade de estar estudando. Eu não sei qual que é o seu instrumento, Érica, que você toca, mas se for teclado, agora dia 20, dia 8 ou dia 6, acho que é dia 6. Dia 6 no mês que vem, de junho, a gente vai abrir as inscrições para a nossa nova turma do curso de teclado gospel. Então se programa para estar participando, que vai ser um prazer, vai ser muito legal ter você dentro do nosso curso também. Inclusive, galera, para quem não sabe, já temos acho que mais de 6 meses que a gente não lança. Vai dar 6 meses que a gente não lança o nosso curso, que a gente não abre novas turmas, e a gente está abrindo bem espaçado, porque eu estou muito feliz com o resultado, os meus alunos, e quando eles entram no curso, além de ter toda a aula gravada, eles têm um acompanhamento junto comigo. Então eu estou sempre acompanhando os alunos, e eu estava muito feliz com o resultado deles, e minha energia estava toda direcionada justamente para poder estar ajudando eles. Então já faz 6 meses que a gente não abre as inscrições para os nossos cursos, nem de violão gospel, nem de teclado gospel, mas vocês vão ter a possibilidade agora em junho de poder fazer parte da nova turma do curso de teclado gospel do Melodias e Riffs, tá bom? O Tenório falou, a paz do Senhor, Tenório, muito legal ter você aqui junto com a gente, tá bom? Adilson, bastante pergunta, isso é bem legal, galera. É isso aí, pode mandar pergunta que eu vou estar respondendo vocês aqui. Ó, o Adilson falou aqui, professor, já comprei todos os tipos de instrumento, guitarra, violão, teclado, acordeão, e não consigo aprender nenhum. Ainda posso ter esperança? Claro que pode ter esperança, Edilson. Você só está fazendo uma coisa que muitas pessoas fazem no começo. Você está invertendo o processo. Essa questão de comprar instrumento é muito legal, eu particularmente gosto de todos também, mas você precisa primeiro direcionar o seu estudo para um instrumento. Inclusive eu fiz uma live, Adilson, não sei se você viu, mas eu sugiro que vocês assistam, galera, que foi uma live onde eu falei sobre se é possível tocar mais de um instrumento bem. Porque, bem, algumas pessoas tocam vários instrumentos, mas parece o pato, não faz nada bem feito. Toca todos mal. Aí não adianta. Mas nessa aula que eu fiz, foi na parte da manhã também, eu falei um pouco mais sobre esse tema e eu sugiro que vocês assistam essa aula também. Mas respondendo aqui o Adilson, você precisa dedicar um tempo para o primeiro instrumento. Então você precisa primeiro de muito tempo para poder estudar. Quanto mais instrumentos, mais tempo você precisa. E eu não indico você tentar aprender, por exemplo, guitarra, violão, teclado, acordeão, tudo ao mesmo tempo. Pega no máximo 2 instrumentos para aprender junto. Então vou dar um exemplo. Comece estudando violão e teclado ao mesmo tempo, mas você precisa ter pelo menos 1 hora por dia para cada um dos instrumentos. Se você quer aprender dois ao mesmo tempo, você tem que se dedicar 1 hora no violão e 1 hora no teclado. 2 horas por dia. Professor, não tenho 2 horas para estudar todos os dias, então estuda só um instrumento, foca só em um primeiro. Porque vale a pena você estudar um instrumento até você aprender bem aquele instrumento, aquele seu primeiro instrumento. Porque depois todos os outros ficam muito mais fácil. Porque vamos supor que você vai pegar o violão para poder estudar. Vou dar um exemplo de mim, porque eu comecei pelo violão e não pelo teclado. Eu estudei violão durante muitos anos da minha vida. Então aprendi a ler cifra, partitura, tablatura, aprendi a tocar de ouvido, eu aprendi muita coisa no violão. Quando eu fui para o teclado, ficou muito mais fácil, porque eu já sabia todas essas leituras, como cifra, partitura, tablatura, no violão. Então, para me passar para o teclado, não precisei aprender de novo.
Eu só precisei aprender a prática do instrumento. Mas campo harmônico, escala, tudo isso eu já sabia por conta do violão. Então, depois, para mim fazer essa transição para o teclado, ficou mais fácil. Então, Adilson, o que eu sugiro para você, faça o caminho inverso. Ao invés de você tentar aprender vários instrumentos ao mesmo tempo, foca em um só e se dedica bastante nele, para você aprender bem. Depois que você aprender bem o instrumento, aí você pode passar para o próximo instrumento e assim você vai evoluindo. Inclusive, só para vocês saberem, eu toco violão, teclado, baixo e guitarra. Esses são meus 4 instrumentos que eu posso dizer que eu se viro bem em qualquer um deles. Mas eu já toquei bem violino, viola de arco e eram outros instrumentos. Eu toco um pouquinho de cavaquinho de viola, caipira. Mas por que que eu toco esses instrumentos? Porque eu já sei tocar bem um instrumento. Então, a partir daí, para mim conseguir pegar um novo instrumento é muito mais fácil. Então, eu sugiro você fazer esse primeiro passo, que é aprender um instrumento, um instrumento por vez. Segunda coisa que eu sugiro você fazer, ao invés de você investir dinheiro em instrumentos para deixar parado o instrumento, invista também em cursos, em aulas para você poder estar evoluindo também. Por quê? Só investir no instrumento não quer dizer que você vai aprender. Então, invista também no seu conhecimento. Por quê? Uma pessoa te instruindo, te ajudando a aprender, é muito melhor do que você tentar aprender sozinho. Então, essa é a dica que eu trago aqui para você, tá bom? Então, vamos continuar aqui, galera, da onde a gente tinha parado. Eu tinha falado para vocês, ah, eu estava falando para vocês sobre essa questão por onde eu devo começar a estudar música. Uma outra coisa também que é importante vocês saberem, principalmente na internet, como tem muito conteúdo e as pessoas acabam ficando muito perdidas, eu quero já deixar uma sugestão aqui. Professor, o que que eu estudo? O que que eu acompanho? O que que eu vou fazer? Eu disse para vocês que é importante começar primeiro pela cifra. A partir daí, que vocês já sabem sobre essa questão da cifra, o que eu sugiro, vão lá no canal do YouTube. Aqui no Instagram tem muito conteúdo do que a gente traz para vocês, mas eu acredito que no YouTube está um pouco mais completo. A gente tem mais vídeos no YouTube, porque a gente começou pelo YouTube do que no Instagram, e lá está mais organizado. A gente tem uma playlist lá no canal do YouTube que é só de hinos da harpa cristã com 3 acordes. É legal quem está começando ir lá no canal Melodias e Riffs, nosso canal do YouTube, e começar a partir desses hinos, porque a gente fez uma playlist de vários hinos com 3 acordes. Então, para quem está começando, é muito simples, é uma mão na roda. E você não precisa perder tempo estudando todos os acordes maiores, depois todos os acordes menores. Aí quem toca, por exemplo, violão, aí tem aquele monte de pestana que dificulta. Quem toca teclado tem aquele monte de teclas pretas que dificulta. Não. Começa a partir, se você é iniciante, começa da forma mais simples. Começa a partir dos hinos da harpa cristã. Porque os hinos da harpa cristã têm poucos acordes, 3 acordes, mesmo se você nunca relou a mão no instrumento, se você nunca tocou violão, se você nunca tocou teclado, você consegue aprender ali, ó, em 20 minutinhos, você consegue decorar 3 acordes. Aprender esses 3 acordes, invista mais uns 20 minutinhos para aprender o ritmo. Ah, professor, eu tenho dificuldade com as batidas, com os ritmos. É um desafio, é difícil. Mas escolhe um ritmo que você acha mais fácil, por exemplo, o ritmo de valsa. Eu acredito que é um dos ritmos mais simples possível. Aprenda os 3 acordes, aprenda o ritmo de valsa, por exemplo, e toque o hino. Com a videoaula você já vai conseguir ter resultado. O que a gente precisa quando está iniciando na música é ter resultado. Porque qual que é o sonho de qualquer pessoa que está começando a aprender a tocar um instrumento? É conseguir tocar sua primeira musiquinha naquele instrumento. Então, essa playlist que a gente tem lá no Instagram vai ajudar vocês terem muito mais resultado rápido e conseguir aprender para estar tocando na igreja. Então, isso é legal porque você vai aprender já seus primeiros acordes, seus primeiros ritmos e já vai sair tocando seus primeiros hinos. É o que todo mundo quer. Você vai se motivar. E aí você vai tirar o seu segundo hino, seu terceiro hino, seu quarto hino. Quando você vê, você já sabe tocar pelo menos uns 10 a 20 hinos. Aí qual que é o segundo passo? O que é legal você fazer para poder estar se desenvolvendo? Ficou fácil tocar hinos com 3 acordes? Você já é capaz de tocar uns 20 hinos? Você já está bem mais motivado. É mais difícil uma pessoa que já toca um pouco desistir de estudar do que uma pessoa que nunca tocou na vida. Então, a partir daí, você já vai estar mais animado porque você já teve resultado. Aí você vai começar a aprofundar em outros assuntos, mas não focados apenas em música, em tocar hinos com 3 acordes, mas daí você vai tentar tocar hino que tem 5 acordes,
que tem pestana para quem toca violão, que tem uma tecla preta. Aí você vai se aprofundar em tocar outros ritmos um pouco mais complexos, fazer escala, entender campo harmônico, mas aí você já está mais motivado, você já tem resultados, é muito mais fácil. Agora, a partir do momento que você tentar aprender, só que pulando etapas e perdido, não sabendo exatamente por onde começar a estudar, provavelmente você não vai ter resultado. Então sempre comecem a partir da cifra, gente. E sempre comecem a partir dos hinos com o mínimo possível de acorde. Então, o menos que eu acredito que você possa tocar o hino é com 3 acordes. 3 acordes é fácil de aprender. E sempre foquem no ritmo que você achar mais fácil. Existe 4 principais ritmos, que é o ritmo de 3 tempos, que é o ritmo de valsa, que para mim é o ritmo mais fácil, eu acredito. O ritmo pop lento, que é 4 tempos, ritmo pop rápido, que é 4 tempos, e o ritmo de guarânia, que é 6 tempos. Beleza. Sabendo isso, você sabe que existe 4 ritmos, os 4 principais, qual que você vai decidir usar? Escolhe os hinos que tem o ritmo que você acha mais fácil para você. Para mim é valsa, mas para outra pessoa pode ser que seja pop lento, para outra pessoa pode ser que seja guarânia. Cada pessoa vai ter facilidade em um. Então você vai descobrir qual é o ritmo que você tem mais facilidade e tocar o máximo de hino possível, porque é isso que dá motivação no começo. E eu falo por experiência, galera, como professor de música também. Para quem não sabe, eu dou aulas há quase 20 anos. Eu tô com 33 anos e eu toco há muitos anos, há muito tempo, galera. E o que acontece que é importante vocês entenderem? Essa é uma estratégia que a gente sempre usa com os alunos e durante esses anos dando aula de música também, eu consegui identificar essa questão do pessoal ter esse gosto, essa vontade de aprender tocar músicas. Então não adianta você começar e provavelmente muitos de vocês podem até confirmar aqui que começou estudando teoria musical antes de pegar no instrumento, é muito chato e desestimula a gente poder estar estudando. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar, eu comecei fazendo curso de teoria. E era muito chato ter que ficar desenhando aquelas bolinhas de partitura. Claro que é importante, é necessário, não estou tirando o mérito da partitura, mas para quem está começando, você não tem essa motivação tão grande de estudar teoria durante um ano da sua vida antes de pegar no instrumento. E acaba sendo algo muito chato, muito ruim. Por isso que eu sempre incentivo vocês começarem a partir da prática mesmo, tocando. Ah, professor, mas eu não entendo a parte teórica, não tem problema. Ah, mas por que que o dó maior é assim? Tanto faz, não importa por que que o dó maior é daquele jeito. Só aprenda e decore e toque no início. Aí depois que vocês já estiverem tocando bastante, aí vocês vão para a parte teórica, de tentar entender como que vocês estudam, por que que tudo aquilo que vocês estão estudando funciona ou não funciona, ou da onde vem ou da onde não vem. Aí você consegue ter resultado. Mas fora isso, galera, foca bastante na prática, que é o que vai motivar vocês e vai ser o combustível para vocês continuarem estudando. Senão, provavelmente vocês vão desistir no meio do caminho e vai achar que é muito difícil. Mas não é difícil. Só tem a ver com a forma de vocês estudarem, tá bom? O Marcos comentou aqui, ó. Professor, eu olhava muito conteúdo e não conseguia aprender nada. Hoje fico mais com seus conteúdos, porque me identifiquei bastante com o seu método de ensino. Louvo a Deus pela sua vida. Ixi, sumiu aqui, ó. Parece que não está aparecendo tudo. Louvo a Deus pela sua vida. É, Me perdi com o seu conteúdo, porque me identifiquei bastante com o seu método. Louvo a Deus pela sua vida. Amém. Eu não sei se tem mais coisa que ele escreveu aqui, mas não está aparecendo aqui para mim, não, tá, gente? Tudo, mas muito legal. Isso tem a ver com o que, galera? Isso é muito importante que o Marcos falou, que ele é nosso aluno. Você tem que encontrar um professor que você se identifica. Existem vários professores na internet. Fora da internet também, escolas de música. Qual que é o melhor professor que existe? Não existe o melhor. Vai ser o melhor para quem? Para você. Se você tem um professor, uma pessoa que você acompanha, não precisa necessariamente ser eu não, tá, gente? Eu não estou aqui para, eu sou o melhor professor de todos, longe disso. Eu tenho que melhorar muito, que aprender muito. A cada dia eu estou dando um passo a mais para tentar melhorar, me desenvolver e tentar ser o mais claro, o mais objetivo para ensinar vocês. Mas você precisa encontrar um professor que te agrade, que você consegue se identificar com a metodologia dele. Às vezes você se identifica com a minha metodologia, fala, opa, legal, vou estudar com o professor. Ou então você se identifica com algum outro professor da internet e você quer aprender com esse outro professor. Isso é muito válido.
Agora, você precisa de uma pessoa que você se identifica com a metodologia dela, para você conseguir aprender e ter resultado. Então, algumas pessoas eu já vi que estuda com vários professores diferentes, mas não consegue focar em nenhum. Aí às vezes fala, professor, já estudei com 5 professores aqui da minha cidade e eu não aprendi nada. É muito difícil você estudar com 5 professores e não aprender nada e a culpa ser dos professores. Normalmente a culpa é da gente por não estudar. Mas ter 5 professores durante a sua vida e nenhum ser bom, aí provavelmente o problema não está com os professores e às vezes está com a gente mesmo. É claro que nem todos os professores vão ser bons e nem todos vão ser ruins também. Mas a gente tem que ter essa consciência também que a gente tem que escolher um professor que a gente identifica. Porque se você não identifica com a metodologia do professor, se você vê minhas aulas aqui, por exemplo, a gente sempre traz as aulas práticas. Professor Darcy, suas aulas eu não entendo nada do que você fala. Eu não identifico nada com o que você fala. Para mim é muito difícil o que você está falando. Eu não consigo aprender com você. Sem problema. Quer dizer que você não se identificou com com a minha metodologia. Então, obviamente, você não vai fazer parte do meu curso. Se você não está entendendo nada do que eu ensino aqui nas aulas, quer dizer que você não tem essa identificação comigo. Acha alguém que você vai ter essa identificação e estuda com essa pessoa. Agora, professor, eu vejo aqui, acompanho todos os seus vídeos, eu assisto os hinos que você traz aqui, as aulas que você traz, tocando violão, tocando teclado, eu acho fantástico, consigo aprender com você. Então, obviamente, com quem que você vai estudar? Com outro professor? Não. É legal você estudar comigo. Se você está tendo facilidade com o que eu trago aqui, com o conteúdo que eu trago, quer dizer que eu sou um professor que você se identifica. Então é isso que é legal a gente também estar prestando atenção. Porque muitas pessoas, às vezes, elas focam muito na questão errada. Muitas pessoas, às vezes, focam não no professor que ela se identifica ensinando, e sim pelo professor que ela se identifica tocando. E na internet tem muitas pessoas exibicionistas. Como assim, professor? Aquelas pessoas que pegam um instrumento e o foco dela não é te ensinar, e sim é te impressionar tocando. E é muito fácil cair nisso, porque você acaba acreditando num sonho que não é verdade. Às vezes você entra na internet e vê uma pessoa debulhando o violão, debulhando o teclado, tocando muito. E aí você olha aquela pessoa e o que você pensa? Se ela toca assim, se eu estudar com ela, eu vou tocar do mesmo jeito. Mas isso não quer dizer que pelo fato do professor tocar muito bem, ele vai ser um bom professor também. Tem muitas pessoas na internet que elas tocam muito, mas elas nunca foram professores, elas nunca estudaram para isso. Aí você vai estudar com a pessoa, ela toca muito, só que você não consegue entender nada do que ela fala. Inclusive, tem uma diferença, para quem não sabe, entre o estudo musical. Existe duas vertentes, duas linhas. Existe licenciatura em música e existe bacharel em música. São cursos completamente diferentes. Qual que é a ideia da licenciatura e qual que é a ideia do bacharel? Quem estuda bacharel em música, ele faz um estudo, um curso, para ele tocar muito o instrumento. Inclusive aqui na minha cidade tem uma faculdade que é a USP, muitos de vocês devem conhecer, que tem tanto bacharel quanto licenciatura em música. E quem quer só tocar, quem quer ser concertista, quem quer tocar em grandes bandas, grandes orquestras, normalmente eles se formam em bacharel em música. A aula deles, a faculdade deles inteira é focado muito na parte o quê? Prática e teórica, só que só em assuntos musicais. Então eles saem um excelente músico, tocando muito, muito mesmo. Só que eles só saem tocando bem, só que eles não saem um professor sabendo ensinar. Agora, a pessoa que estuda licenciatura, além dela ter as matérias de ensino musical mesmo, prático e teórico, elas vai ter muitas aulas da parte pedagógica, que é tudo que tem IA no final. Filosofia, psicologia, filosofia, antropologia, todas essas matérias, pedagogia, todas essas matérias para ensinar a gente tem na faculdade. E às vezes você vê uma pessoa impressionando, tocando muito, só que você acha que você vai tocar igual ela porque ela toca bem. Mas normalmente essas pessoas, o foco dela de estudo foi só em cima da prática. Só que na hora de ensinar elas não têm metodologia. E às vezes você fica triste, você fala, nossa, entrei para fazer aula com o professor, ele toca muito, mas eu não consegui aprender nada. E isso eu falo por experiência, porque eu também já estudei com alguns professores que eram assim, que tocava demais, mas não sabia nada, ensinar nada, eles não tinham metodologia para poder estar passando aquilo. Eu sou um professor que o meu foco nunca foi me exibir na internet. Ah, eu toco muito, ah, que eu vou me aparecer, eu vou mostrar.
Não, galera, para que que eu vou fazer isso? E por que que eu tenho essa mentalidade de não querer ficar me mostrando quando eu estou tocando na internet? Porque eu já venho dessa vertente da licenciatura. Para quem não sabe, eu sou formado em música e meu curso foi licenciatura plena em música aqui em Ribeirão Preto. Eu fiz pela UNAERP, que é a Universidade de Ribeirão Preto. O meu curso, a minha faculdade. E lá a gente aprende justamente sobre isso, sobre como estudar e como ensinar os alunos. Então, grande parte do meu tempo eu passo estudando música, mas uma grande parte do meu tempo também eu passo estudando pedagogia, a melhor forma de eu poder estar transmitindo essa aula para vocês, o como deixar mais simples isso para que todo mundo consiga aprender. Então, o foco aqui no nosso canal não sou eu, não é eu vir aqui me mostrar, porque eu não quero que venham pessoas para poder estudar comigo por conta do que eu toco, e sim por conta do que eu ensino. Porque o foco no nosso canal principal não sou eu, e sim é vocês. É o resultado dos meus alunos que é o foco principal aqui do canal. Inclusive, por isso que eu falei para vocês que já faz um bom tempo que a gente não abre as inscrições, já vai dar 6 meses que a gente não abre inscrições para os nossos cursos. Tem gente que abre inscrição todo mês de curso, porque o cara não está focado exatamente em ensinar vocês a aprender a tocar. As pessoas estão focadas em ganhar dinheiro apenas. Só que se ela tem esse propósito de só ganhar dinheiro, ela nunca vai ser uma pessoa dedicada que vai cuidar de você, que vai estar te dando acompanhamento. Ela não está preocupado com o seu aprendizado e sim apenas em ganhar dinheiro. O nosso foco aqui sempre foi o ensino. Porque automaticamente, se eu tenho um resultado com meus alunos, eu cumpri o meu propósito como professor, que é a primeira coisa em tudo. Eu sou o quê? Eu sou músico, eu sou professor, eu sou as duas coisas. Mas o meu foco, quando eu estou aqui na internet, é ensinar vocês e o meu foco principal é ser professor. E não ser um músico exibicionista, ele toca muito. Eu poderia muito bem abrir as lives que eu faço de instrumento e sair tocando, ficar me mostrando, tocando músicas difíceis. Quantas músicas que a gente não estudou na faculdade, que eu estudei durante a minha vida, complexas. Mas qual o sentido disso? De eu tocar muito bem, vocês verem não ter resultado. Inclusive, galera, tem uma pessoa, eu não vou citar o nome porque é antiético, mas é uma pessoa que toca muito na internet. Essa pessoa toca violão. Ela faz muito fingerstyle, esses arranjos, e é uma pessoa que tem muito, mas muito aluno, galera. E sabe o que é o mais engraçado? Essa pessoa toca muito, tem muitos alunos, só que ela não tem o principal, que é o que precisa. Ela não tem resultado. E aí você vai ver, ela chega e fala, eu toco muito, que não sei o quê, ou, meus alunos aprendem com o meu curso, só que ela não tem uma prova para poder mostrar. Não tem um aluno realmente tocando. Então isso quer dizer que é o quê? É uma pessoa que toca muito bem, mas que não tem metodologia nenhuma. Tem bastante aluno porque esses alunos veem esse professor como referência e também querem aprender assim como ele. E acha que vai aprender a tocar igual o professor. Só que pelo fato desse professor não ter metodologia, ninguém aprende. Ele não tem um aluno dele tocando para mostrar. Porque falar é fácil. Se eu falar, meu curso é o melhor do mundo, eu tenho a melhor metodologia, falar é muito fácil. Agora, difícil é eu mostrar um resultado. Eu pegar um aluno meu e colocar aqui tocando na frente de vocês. E isso a gente tem bastante. E esse professor, eu nunca vi um resultado dele, um aluno dele tocando. E é isso que eu falo para vocês. Muitas pessoas acreditam que se o professor toca muito, ela também vai tocar. Isso não é verdade. Você tem que ter um professor que ensine bem, não só que toque bem. Obviamente, você não vai pegar um professor que não toca nada, que é ruim também. Tem que ter as duas coisas. Tem que ser um professor que toca bem e que também ensine bem, para vocês conseguirem estar se desenvolvendo. Então, lembrem disso também, porque essa é uma forma de vocês escolher a forma que você vai estar começando a estudar, a tocar e quem vai ser o seu professor, o seu mentor. Isso é muito importante porque vai ser uma pessoa que você vai confiar e vai seguir exatamente o que ele está te passando. Tá bom? Então é só dessa forma que vocês conseguem ter resultados e conseguem aprender. Galera, vamos para as perguntas? Alguém tem alguma dúvida? Coloque aí nos comentários. Vamos fazer agora aquela questão das dúvidas. Quem tiver alguma dúvida, esse é o momento que eu vou conseguir ajudar um pouco mais vocês também. E deixa eu já aproveitar também e falar para vocês. Quem tiver vontade de aprender a tocar violão ou teclado e está no comecinho, mas quer aprender através dos hinos da harpa cristã, a gente tem, como eu disse para vocês, nosso curso de violão gospel, nem o de teclado gospel está aberto para poder fazer parte, para vocês entrarem nos nossos cursos. Apenas no mês que vem, só no começo do mês que vem, que a gente vai abrir as inscrições para o nosso curso de teclado gospel. Agora, quem quer aprender a tocar violão ou teclado,
através dos hinos da harpa cristã, a gente tem um curso que esse sim está aberto, tanto para violão quanto para teclado, que se chama Comunidade da Harpa Cristã. A comunidade da harpa cristã, para quem não sabe, é um grupo que a gente tem no Facebook e é uma comunidade que a gente tem no Facebook, onde vocês podem estar interagindo, onde eu avalio os alunos, eu vejo os vídeos deles, e a gente tem uma plataforma onde a gente já tem mais de 60 hinos gravados da harpa cristã com 3 versões diferentes. Então você aprende a tocar cada um desses hinos, a parte do ritmo, a parte do dedilhado e a melodia, que seria o solo do hino. Você aprende a tocar 3 formas diferentes, que é fazer ritmo, fazer dedilhado e também fazer os solos dos hinos. Tem mais de 60 hinos, então são mais de 180 vídeos que a gente tem lá para vocês poderem estudar. E é muito bacana porque é uma forma de você aprender a tocar violão ou você aprender a tocar teclado através dos hinos da harpa cristã. E o mais incrível disso é que além de você aprender a tocar o hino, você já consegue aplicar eles. Porque se você aprende a tocar, sei lá, meia dúzia de hino da harpa cristã, você já consegue tocar na sua igreja. É uma forma mais rápida de você conseguir já ajudar a sua congregação. E esse curso, para quem quiser fazer parte dele, da comunidade da harpa cristã, tem aqui na descrição dessa live aqui, o link para vocês na minha bio, ou se você não encontrar o link, entre em contato comigo, manda uma mensagem no direct, via direct pra gente, e pergunta: professor, queria saber mais sobre a comunidade da harpa cristã, quero fazer parte da comunidade da harpa cristã. Eu vou te explicar melhor sobre como que funciona a comunidade da harpa cristã, vou te mandar a lista de todos os hinos que a gente já gravou lá na comunidade da harpa cristã e vou tirar todas as suas dúvidas sobre ela para você poder fazer parte disso também. Toda semana a gente acrescenta também, a gente atualiza a comunidade com mais 5 novos hinos, tá, gente? Então toda semana sai 15 novos vídeos para vocês, porque são 5 hinos diferentes vezes 3, porque são 3 versões de cada hino para vocês, até a gente conseguir um dia terminar todos os hinos da harpa cristã. Os hinos da harpa cristã têm 600 e poucos hinos, se eu não me engano, 640, uma coisa assim. É muitos hinos. Então, o que eu fiz? Eu resolvi gravar primeiro os mais conhecidos. Então, a gente já tem 60 hinos, só que é os mais tocados, os mais conhecidos. Então, é legal que provavelmente os hinos que eu ensino lá toca na sua igreja. Então, você consegue, dentro da comunidade, já estudar esses hinos, aprender e tocar na sua igreja já no domingo agora, tá? Então, se você quer fazer parte da comunidade da harpa cristã, se você toca violão ou teclado, me chama aqui via direct no Instagram, me manda uma mensagem perguntando sobre a comunidade, que vou ter o maior prazer de poder estar respondendo cada um de vocês e estar mostrando para vocês a comunidade e apresentando ela para cada um de vocês. Tá bom, gente? Lembrando que a gente está fazendo essa nossa live da manhã, para quem não sabe, todos os dias entre 7h30 e 15 para as 8 da manhã, a gente traz um tema novo aqui. O tema de hoje é: por que eu devo começar a estudar música, por onde eu devo começar a estudar música. E amanhã, depois da manhã de novo, a gente vai ter aula aqui no Instagram exclusivo para vocês. Então fiquem ligadinhos e participa junto comigo na parte da manhã. Para quem acorda um pouco mais tarde, acorda um pouco mais cedo, toma um café da manhã aqui junto comigo, podendo ouvir sobre algum tema musical para acrescentar na sua vida, te motivar a estudar e se tornar um grande músico para tocar no reino de Deus, já que esse é o objetivo principal do nosso canal. Fico feliz de ter cada um de vocês aqui junto comigo e essa é apenas nossa primeira aula do dia, tá bom? Que é essa aula exclusiva do Instagram. Mas no horário do almoço, lá para 1h da tarde, a gente vai ter a nossa aula prática também lá no canal do YouTube. Então lembrem que sempre na parte da manhã, entre 15 para as 8, 7h30, a gente faz a nossa aula aqui no Instagram apenas. E no horário do almoço, entre 1h, meio-dia e meia, 1h, a nossa live acontece no canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Aí é apenas nessas 2 redes sociais. Aí a gente não transmite aqui no Instagram, então se programem para estar acompanhando a gente lá no canal Melodias e Riffs no Instagram, porque são aulas práticas, onde tem um instrumento, tem o violão, tem o teclado, onde são aulas de hinos. Às vezes é aquele quadro Desconstruindo Hinos, que eu pego um hino conhecido e aí eu mostro para vocês como que ele foi construído, tiro o hino de ouvido. Tem o nosso quadro de sexta-feira, que é Tirando Hinos de Ouvido também, que é uma oportunidade de vocês poderem estar tirando as dúvidas de vocês. Então quem tem alguma dúvida,
sobre ou quer aprender algum hino específico e quer aprender a tocar de ouvido, toda sexta-feira a gente tem esse quadro onde vocês fazem um pedido ao vivo lá, eu escolho esse hino e tiro esse hino ao vivo e mostro para vocês qual é o procedimento que eu faço para mim tirar o hino de ouvido, ensino como vocês fazem também para poder tocar o hino de ouvido e ensino ainda como tocar o hino. Então, façam parte disso hoje no horário do almoço entre meio-dia e meio e 1 hora da tarde lá no canal Melodias e Riffs no YouTube. Eu vou estar ao vivo para mais uma super aula prática com vocês. Tá bom, gente? Então, essa era a aula de hoje. Quem chegou atrasado, sugiro assistir depois dessa aula inteira, que ela é muito importante e vai ajudar muito cada um de vocês. Tá bom? Então, brigadão, gente, pela presença, pela participação. Um ótimo dia para cada um de vocês. Fiquem todos na paz. Até a próxima. Valeu. Tchau!